Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa segunda-feira, 15 de agosto de 2022, teremos 10 palpites. Dia de grades cheias, de bons jogos e de partidas muito interessantes na Itália, Dinamarca, Portugal, Suécia, Holanda, Turquia, Inglaterra e muito mais. Mas antes, gostaríamos de apresentar a vocês a nossa nova parceira aqui do canal, lendasbet.com, uma casa de aposta excepcional com excelentes odds, uma cobertura incrível em diferentes jogos e competições e tendo tudo isso um layout bem intuitivo e com cores que me agradaram bastante. Além disso, você pode desfrutar de uma gigantesca gama de opções que vão dos tradicionais mercados de gols, dupla chance, vitórias, placar exato, o queridinho de muitos, os escanteios, que aqui a gente tem várias possibilidades nesse mercado em quesito e demais outros mercados como ambas marcam apenas no segundo tempo, determinado jogador para marcar e muito mais. Então corre e aproveite que tem bônus de R$50 para novos usuários. Para isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo para você acessar já e começar os trabalhos. Lendasbet, a sua nova casa parceira. Então vamos, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Verona e Napoli. Jogo válido pela Série A italiana, que a gente tem a estreia das duas equipes nessa temporada 22-23, duas equipes que têm excelentes médias de gols e que eu acredito que deve ser a perspectiva para esse jogo. Até porque o Verona, nos seus jogos preparatórios, nos últimos 5, em 4 deles tivemos ambas marcam, ou seja, o Verona marcou gols, mas também sofreu gols no mesmo jogo. Já o Napoli, que também vinha de jogos preparatórios, nos últimos 5, em 4 deles também tivemos essa perspectiva do Napoli sofrer e também marcar gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 deles também tivemos Verona e Napoli quando se enfrentaram, marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,70, uma cotação interessantíssima para duas equipes que sempre fazem competições bem interessantes e competições de muitos gols. A gente tem que lembrar que o Napoli é sempre a equipe que fica ali na parte de cima da tabela. Na temporada passada até chegou a cogitar título, mas no final perdeu um pouco de gás e ainda assim é uma equipe muito forte, que veio de uma pré-temporada até bem interessante, mas o Verona também é uma equipe que sempre dificulta nesses jogos contra equipes consideradas grandes e que também é uma equipe de muitos gols. Por isso eu espero que num campeonato também que tem uma média excelente nesse quesito, eu acredito que a perspectiva de gols deve ser a tendência para esse jogo. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Aarhus e Lyngby, jogo válido pela Superliga dinamarquesa, que a gente tem o Aarhus em sexto com 7 pontos e o Lyngby ali em 10º com 2 pontos. Jogo também de uma competição que tem uma boa média de gols e equipes com bons quesitos nisso, até porque o Aarhus, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Lyngby, nos últimos 5 confrontos da equipe, em 4 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,48, uma cotação interessantíssima para um Aarhus que já tem 5 gols marcados e 3 sofridos. Hoje estaria ali no grupo que tentaria brigar pelo título da competição e o Lyngby ali em 10º com 6 gols marcados, mas já sofreu 8 em 4 partidas disputadas. É uma competição que tem sim uma boa média de gols e essas equipes vêm provando isso. E tem que lembrar também que o Aarhus, que joga dentro de casa, vem de uma sequência interessante. São 2 vitórias e 1 empate nos últimos 3 jogos. No último jogo venceu o Odense fora de casa, uma vitória muito interessante, e pega o Lyngby que ainda não venceu nessa temporada
do campeonato dinamarquês são 2 empates e 2 derrotas, mas sempre jogos muito movimentados, com ao menos 2 gols em 3 desses 4 jogos. Por isso eu acredito que deve ser também a tendência para esse jogo, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Arouca e Gil Vicente. Jogo válido pela Liga Portuguesa, segunda rodada, que a gente tem o Gil Vicente em oitavo com 3 pontos após vencer na estreia e o Arouca ali em 17º com nenhum ponto após tomar um senhor 4-0 na sua estreia no Campeonato Português. E para esse jogo, galera, jogo também de mercado de gols, até porque o Arouca nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Gil Vicente nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades, também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma cotação bem interessante já. Para uma liga que tem uma tendência de ser truncada, mas que já tem um Gil Vicente que venceu o seu primeiro jogo e um Arouca que tomou uma goleada logo na sua estreia na volta para a primeirona portuguesa. Gil Vicente, como a gente sabe, é uma equipe que sempre faz uma campanha assim bem mediana, bem instável, mas que começou bem a temporada, já classificou em competições internacionais, então é uma equipe que vem forte para tentar buscar mais outra vaga em competição internacional. Já o Arouca, que vem da segundona da temporada passada, já tomou o 4-0 do Benfica, deve ser uma equipe que deve brigar contra a zona do rebaixamento, e isso faz com que a perspectiva de gol seja um pouco maior, porque é uma equipe que chega com um teor técnico um pouco mais abaixo, e isso faz com que as equipes venham para cima, achem seus gols, mas o Arouca também pode se encaixar na competição e dar muito trabalho, e isso ser também interessante no mercado de gols, coisa que eu acredito que deve ser para essa partida. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Häcken e Midtjylland, jogo válido pela primeirona sueca, que a gente tem um Häcken vice-líder com 35 pontos a 2 pontos do líder e o Midtjylland ali em oitavo com 27 pontos em meio de tabela. Duas equipes com boas campanhas nessa temporada e duas equipes também com boas campanhas no mercado de gols, até porque o Häcken nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe marcou gols, mas também sofreu gols em seus jogos. Já o Midtjylland, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas um deles o jogo acabou 0-0. Em todos os outros 4, sempre tivemos as duas equipes, quando se enfrentaram, marcando e sofrendo gols no mesmo confronto. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,79, uma cotação interessantíssima para um vice-líder que já tem 42 gols marcados e 25 sofridos, para uma equipe ali da parte de cima da tabela, a equipe que tomou mais gols, até porque seus adversários, ambos que estão ali na parte de cima, 2 tomou 13 e 1 tomou 16, ou seja, a equipe tomou muitos gols em comparação com seus adversários, e o Midtjylland já fez 18 e tomou 15, é uma equipe que faz mais gols e toma muitos gols praticamente ali na mesma proporção. E jogando dentro de casa, a equipe vai precisar da vitória, até porque vai precisar vencer para retomar a liderança, mas o Midtjylland vem de uma boa sequência, são 4 jogos sem derrotas, são 2 empates e 2 vitórias, e a equipe está ali no meio de tabela, querendo sonhar com coisas maiores, está a 6 pontos no Hammarby, primeiro time ali de competições europeias, então a equipe pode sim sonhar, mas para isso vai precisar vencer o vice-líder na casa do adversário. Então eu acredito que deve ser um jogo com boas perspectivas, mas com gols aqui para cada um dos lados. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,79 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Brage e Landskrona, jogo válido agora pela segundona sueca, que a gente tem o Brage em segundo com 33 pontos e o Landskrona ali em décimo com 21 pontos. Outro jogo de duas equipes que eu vejo com boa tendência de gols, até porque o Brage, nos seus últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Landskrona, nos últimos 5 duelos da equipe, em 3 deles também tivemos 3 gols
ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos a presença de 3 gols ou mais no confronto. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,79, uma cotação interessantíssima para um Brage, vice-líder com 33 gols e 33 marcados e 18 sofridos, contra o Landskrona, que vem ali em décimo com 23 gols marcados, mas já tomou 30 nessa competição, a equipe que toma mais gols do que o vice-líder e joga dentro de casa, vem de um empate na última rodada, mas não perde a 3 jogos, sendo 2 vitórias e um empate. Já os visitantes não vêm na sequência nada interessante, até porque a equipe vem de 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos e vai jogar contra o vice-líder que está ali na busca claríssimo para se manter na faixa que já dá um acesso direto à primeira divisão. Vai pegar um vice-líder que precisa vencer, que tem 33 pontos, um a mais que o Broma, que é o terceiro colocado, e 3 a mais que o Stories e o Scovet. Ou seja, é um jogo muito importante para os mandantes, que pegam um visitante muito fraco, que vem de uma vitória de 3-1 fora de casa, enquanto os mandantes vêm de uma sequência melhor, também com jogos movimentados, onde o último jogo do Brage acabou em 2-2. Então eu espero também um jogo de muito movimento, até porque as duas equipes vivem momentos opostos, mas momentos de muitos gols em seus jogos. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,79 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Jong PSV e Dordrecht. Jogo válido pela Eredivisie, segunda rodada do campeonato holandês da segunda divisão, que a gente tem o Jong PSV em 11º com 1 ponto após empatar na estreia e o Dordrecht ali em 16º, que perdeu na sua estreia com 0 pontos. Liga holandesa, liga de gols, meu povo, até porque o Jong PSV nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Dordrecht, nos seus últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols no mesmo confronto. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos a equipe marcando e sofrendo gols na mesma partida. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,63, uma cotação interessante para uma competição que tem uma média altíssima no mercado de gols. Aqui é gol em praticamente todos os jogos nessa competição e a gente já tem um Jong PSV já começando com ambas. Empatou na primeira rodada com o Ilha em 2 fora de casa, enquanto o Dordrecht perdeu dentro de casa para o Roda por 2-0. Mas foi uma equipe que fez uma pré-temporada bem irregular, perdeu os seus 3 últimos jogos, mas desses 3 últimos a equipe sempre deixou um gol em 2 deles, ou seja, é uma equipe também que tem uma boa média de gols, assim como o Jong PSV, são equipes que ficam ali, ganha, perde e não vira muita coisa nessa segundona holandesa, mas no mercado de gol elas são muito interessantes e favorece demais, tanto no ambas como no over. Mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam, odd na casa de 1,63. Passando agora para Jong Utrecht e Heracles, outro jogo dessa segundona holandesa, que a gente tem o Heracles em sexto com 3 pontos após vencer na estreia por 4-0 e o Jong Utrecht em 17º zerado após perder por 3-0 na sua estreia. E para esse jogo, galera, também jogo de gols, porque a gente está falando do holandesão. E lembrando que o Jong Utrecht nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Heracles nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram no único confronto entre eles, 4-0 para o Heracles. Por isso eu acredito que deve ser a tônica desse único jogo, a tônica dessa partida. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. A gente está falando de uma competição de gols, galera. Lembrando também que o Trash já tomou um 3-0 do Oz na estreia e o Heracles meteu um 4-0 no Den Haag também na estreia, ou seja, as duas equipes já começaram a todo vapor, mas nas suas pré-temporadas também foi muito interessante. O Heracles em 4 jogos teve 3 com 3 gols ou mais e o Trash em 4 jogos também teve 3 partidas com 3 gols ou mais. É característico dessas equipes, são equipes de muitos gols e já começaram a temporada oficial também com muitos gols. Então, para esse jogo não tem outra alternativa senão olhar para esse horizonte também. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Kasimpasa e Fenerbahçe, jogo válido pela Liga Turca, segunda rodada, que a gente tem o Fener em 11º com 1 ponto após empatar na estreia, e o Kasimpasa ali em último após tomar um 4-0 na sua estreia. E para esse jogo também o mercado de gols é a nossa perspectiva, até porque o Kasimpasa nos últimos 5 confrontos, em 4 deles a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Fener nos últimos 5 duelos, em 3 deles também tivemos a equipe de Jorge Jesus marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos Kasimpasa e o Fenerbahçe marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. Por isso nosso palpite para esse confronto vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,55 e a gente tem que ponderar uma coisa. Da mesma forma que a equipe do Diniz é uma equipe muito ofensiva, que marca muitos gols, mas que também toma muitos gols, a gente tem que ponderar isso nas equipes do Jorge Jesus. É uma equipe muito forte que marca muitos gols, e isso ficou bem evidente na estreia, onde a equipe empatou em 3-3 contra um adversário que vinha da segunda divisão da temporada passada, e no último jogo, válido pelas eliminatórias da Liga Europa, a equipe também acabou empatando fora de casa contra uma equipe tcheca. Ou seja, é característico dessas equipes que atacam muito, fazer muitos gols, mas deixar espaços e acabar tomando. E num confronto que a gente tem equipes com retrospectos já com perspectiva de ambas marcam, só faz alinhar ainda mais que esse jogo tem essa perspectiva. Até porque o Kasimpasa já perdeu na estreia por 4-0 fora de casa e agora joga dentro de casa contra uma equipe considerada grande, que sempre deve brigar pelo título na Turquia, mas que agora vem mantendo um estilo de jogo muito ofensivo, que deve deixar espaços, e acredito que a equipe da casa deve deixar pelo menos o gol, assim como a equipe do Jorge Jesus. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Liverpool e Crystal Palace, jogo da Premier League, segunda rodada para as duas equipes, onde a gente tem o Liverpool em 13º após empatar na estreia com o Fulham por 2-2 e o Crystal Palace ali em 18º após perder na estreia por 2-0. Jogo do Liverpool, jogo com boa tendência de gols, galera. Até porque o Liverpool nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o Crystal Palace nos últimos 5 duelos, em 3 deles, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,61, uma cotação interessantíssima para o Liverpool, galera. O Liverpool em campo, na Premier League, é uma tendência, sim, de gols. Já começou com essa perspectiva, empatou em 2-2 com o Fulham fora de casa após ter virado a partida e tomado um empate ali no segundo tempo. E o Crystal Palace começou perdendo dentro de casa para o Arsenal, mas fez uma pré-temporada interessante, com partidas de muitos gols, como foi contra o Montpellier, contra o Queen's Park Rangers, contra o Gillingham. Então é uma equipe sim que tem essa perspectiva, apesar de alguns jogos ser uma tendência a ser travado, mas jogando contra o Liverpool, uma equipe que deve brigar pelo título, que deve brigar no topo e que precisa vencer dentro de casa. Eu acredito que a perspectiva de gols deve ser interessante, até porque o Crystal Palace também deve buscar os contra-ataques para buscar, quem sabe, empatar ou quem sabe até vencer essa partida em Anfield. Por isso eu espero um mercado de gols bem movimentado, então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último confronto do dia, Betis e Elche, jogo que marca a estreia das duas equipes na La Liga dessa temporada 22-23, e a gente já começa já olhando aqui para o mercado de gols, até porque o Betis nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Elche nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus duelos, lembrando que eram jogos preparatórios das duas equipes. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades, também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar.
Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, uma cotação interessante para um Betis que vai jogar competição internacional e está fazendo campanhas bem sólidas na La Liga. Fez uma pré-temporada interessante, venceu seu último jogo contra a Fiorentina depois de uma pré-temporada assim de muitos empates e de algumas derrotas, mas também jogos com a possibilidade de 2 gols ou mais em muitos deles, assim como aconteceu com o Elche, que também fez uma pré-temporada oscilante, mas uma pré-temporada de bons gols e que quando essas equipes se enfrentaram também tem essa perspectiva no mercado de bolas na rede. Por isso nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro e vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!